Olá, meninos e meninas do sexto ano, matutino e vespertino do Colégio Adonai. Estamos separados fisicamente, mas irmanados na mesma fé e na mesma esperança. Deus, que é o Senhor da nossa vida, é o Pai da história e tudo vai ficar bem. Hoje, então, na nossa primeira videoaula, nós vamos dar continuidade ao conteúdo sobre os povos do Oriente. O primeiro povo do Oriente que nós vimos foram os mesopotâmicos. Até falei para vocês que eles, juntamente com mais povos, faziam parte do crescente fértil. E hoje, então, nós vamos falar de mais povos dessa área do crescente fértil, que eram os fenícios, hebreus e persas. Para o assunto não ficasse muito longo, porque são 3 povos, hoje é só a primeira parte, só a Fenícia, porque senão vai ficar muita informação e você pode ter dificuldade em entender. Então hoje nós vamos por parte, vamos falar dos fenícios, tá bom? Olha o mapinha para você localizar aí. Olha lá a Mesopotâmia, aquela região entre rios, né? Tigre e Eufrates, que nós estudamos. Aí agora nós vamos falar dos fenícios. Olha lá os hebreus, né? Olha os persas e o Egito. Essa região aí era aquela meia-lua, né? Que eles falavam, o crescente fértil. Povos agricultores e criadores de animais. E eles necessitavam ficar próximo aos rios, porque a única coisa que eles sabiam fazer era plantar e serem pastores. Mas os fenícios, dentre esses povos aí, ele foi diferente porque ele não tinha rio de água doce. E, aliás, ele não tinha era terras boas, né, para plantação. Ele era uma região montanhosa, não favorável à prática da agricultura, e eles então se reinventaram, né? Reinventar é o seguinte, ele usou o recurso que ele tinha, e o recurso dele era as águas do Mediterrâneo. Olha aí, ó, todo banhado pelo Mediterrâneo. Então ele aproveitou e se tornou o maior navegante da antiguidade. É igual nós também estamos nos reinventando, né? As nossas aulas eram presenciais e agora eu estou aqui com vocês através das redes sociais. A gente vai se adaptando, vai aos pouquinhos se acostumando. Vai ter erros, vocês não ficam muito apegados aos erros e vão desculpando também os erros, mas você foca aí no aprendizado, para a gente aprender juntos, tá bom? Então, olha só, os fenícios, eles foram grandes comerciantes, olha, com os países vizinhos, Egito, né, Mesopotâmia. E esse povo, eles, olha só, por volta de 3.000 anos aí, tá? Eles estabeleceram ali nas montanhas do Líbano. Essa região também, ela fazia fronteira com a Palestina, até esse povo, eles falavam assim, os cananeus, né? Os fenícios denominavam cananeus. Todo mundo que morava ali próximo, vizinhos, né, da Palestina, banhado pelo Mediterrâneo, esse povo se denominava cananeus. Mas os fenícios, assim como os hebreus, eles eram de origem semita. E aquela região ali hoje, como a Mesopotâmia é o Iraque que nós aprendemos, os fenícios hoje é aqueles países lá do Oriente, Líbano e Síria. Olha só, o Líbano e a Síria hoje são países cheios de conflitos políticos, religiosos e econômicos ali. O Líbano está em situação um pouquinho melhor, mas também já passou por uma primavera árabe de um conflito de derrubada de governo, de líderes políticos. Agora a Síria, ela tem uma situação mais agravante porque ela está com 6 anos uma guerra civil violenta, que é uma briga entre o presidente ditador,
que segue uma facção radical, ele é minoria, o grupo dele é minoria, mas como ele é o presidente, ele acaba perseguindo outras facções da mesma religião que a dele, que é os muçulmanos sunitas. Esses não são radicais e persegue também a cristãos. Então ali é uma guerra violenta, com inúmeros mortos, perseguidos, e eles se refugiam em outros países. Muitos sírios, fugindo dessa guerra, moram em vários lugares do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil recebeu muitos refugiados sírios. Nesse momento não, que nós estamos passando, né, de uma pandemia mundial, os países não estão podendo abrir as portas assim, devido ao problema de saúde. Continuando o nosso assunto sobre o Líbano, sobre a Síria, né, que hoje é Líbano e Síria, né, os fenícios, a economia básica nós já sabemos que era o comércio, mas uma das coisas de benefício para a humanidade que os fenícios criaram, ligado justamente ao comércio, foi o alfabeto. Aliás, os fenícios ensinaram a humanidade a escrever, porque até eles, você tinha lá os hieroglíficos egípcios, a escrita pictográfica mesopotâmica. Difícil, né? Ela era dominada por uma parte de uma elite letrada. Os fenícios, com esse contato com os mesopotâmicos, esse contato com os egípcios, essa troca de cultura, eles vão simplificar a escrita. É um alfabeto com 22 consoantes, né? Esse alfabeto fenício é conhecido pelos gregos que acrescentaram as vogais, e a maior parte do mundo ocidental usa o alfabeto latino. É esse mesmo que nós usamos, né? É um alfabeto passado pela língua latina, né, de origem também grega, né? É o alfabeto de 22 consoantes criada pelos fenícios. Olha aí a importância desse povo na história da humanidade. Tá, os fenícios, eles nunca foram um império, não foram. Eles eram cidades-estado, como a Mesopotâmia. Não sei se vocês, quando a gente estudou, vocês lembram que quando surgiu a Mesopotâmia, os sumérios eram cidades-estados independentes. O Fenícia era assim. As cidades principais lá eram Biblo, Sidom e Tiro. Todas independentes, todas autônomas e muitas vezes rivais uma das outras. Essa rivalidade advinha do comércio, das riquezas, advinha das trocas comerciais. E quem governava as cidades-estado eram homens ligados ao comércio. Esses homens eram uma elite rica, né, uma nobreza rica, que se tornava o rei ali da cidade. E de caráter, esse poder do rei, de caráter hereditário, essas monarquias da cidade. Então, cada cidade também, ela tinha o seu Deus protetor, né? Porque esse povo tinha uma religião politeísta, tá? E os fenícios, eles não tinham aquela preocupação em alargar o território deles e conquistar outras terras, como Nabucodonosor. Lembra lá o Nabucodonosor da Babilônia? Então, os fenícios, esses reis de cada cidade-estado, eles não tinham esse interesse. O interesse deles era ter colônias ao longo do mar Mediterrâneo, colônias e entrepostos comerciais. As colônias mais famosas dos fenícios foram Cádiz e também Cartago. Cádiz fica na Pérsia hoje, que é o Irã, e Cartago, ali nas costa da África, uma colônia riquíssima, que mais tarde nós vamos falar dessa colônia, porque ela está ligada à conquista do Império Romano. Então, os fenícios, eles ao longo aí da sua expansão marítima comercial, eles conquistaram colônias e entrepostos comerciais para negociar. Então, esse governo fenício ligado aos mares
se chama governo da talassocracia. O que é a talassocracia? Governo ligado ao mar, proveniente dele toda a riqueza econômica do país. Os fenícios, desse contato deles, né, com outros povos, eles absorveram cultura. Né? Por exemplo, como eu disse antes, que cada cidade tinha seu deus protetor, o deus que simbolizava a centralização de um deus ali na Fenícia, o deus principal era Baal, que significava o Senhor, e Balaate, a senhora. Mas aí, como eu disse, cada cidade também tinha seu deus protetor. Os deuses fenícios tinham figuras humanas, por isso que a gente denomina antropomórficos. E eles também absorveram, com essas trocas comerciais, o ir e vir, eles absorveram dos egípcios aquela crença na vida após a morte. Até a partir desse contato com os egípcios, eles também começaram a mumificar seus mortos, acreditando nessa vida após a morte, que eles absorveram essa cultura egípcia. Os egípcios, em contato com os fenícios, também tiveram gamas de conhecimento que favoreceu a sociedade egípcia, que nós vamos ver quando formos estudar a terra dos faraós. Entre os contatos comerciais de egípcios e fenícios, por exemplo, o fenício, ele tinha algo para vender importantíssimo naquele momento da história, que os egípcios não tinham, que era a madeira, o cedro. O cedro é uma madeira resistente, tá? Uma madeira, ela serve para fazer móveis que duram anos. As embarcações, então, é importantíssima, construções. E os egípcios não tinham essa madeira. Portanto, eles compravam, porque esse mogno, essa madeira, o cedro, não era mogno, não era cedro, esse cedro ele servia para construir os sarcófagos. Os sarcófagos para colocar as múmias, né, da família dos faraós. Tá? Então, esse contato comercial de Fenício com outros povos, essa troca leva também à absorção de culturas. Né? Por exemplo, quando eu falo na questão do alfabeto, que já falei, o alfabeto, ele praticamente, você absorveu a cultura fenícia e era mais difícil você ler os hieroglíficos, portanto, era melhor você simplificá-la e foi o que eles fizeram. Outra coisa que os fenícios absorveram dos mesopotâmicos foram o que os mesopotâmicos, se vocês lembram quando eu falei nos sacerdotes amavam observar os astros, as posições dos astros no céu, faziam mapas astrais. Os fenícios aprenderam essa observação astral e fizeram mapas cartográficos, que se bem dizer um mapa, lógico que não é um mapa moderno como que nós temos hoje, mas o que eles usavam para orientá-lo na navegação, certo? Então, os fenícios foram dos maiores navegantes da antiguidade, povos que absorveu cultura de Egito e mesopotâmicos, povos que deixaram para nós o legado do alfabeto, as 22 consoantes, e esses povos têm o seu nome, né, na história, porque às vezes a gente estuda e fala, para que estudar esse povo, né? Para você saber que eles ensinaram a humanidade a escrever. A necessidade do alfabeto surgiu da necessidade de comunicação no comércio. Portanto, você simplificou aquilo que era difícil, que era a escrita egípcia, os hieroglíficos egípcios, né? A escrita pictográfica mesopotâmica, certo? Bom, aí vocês então depois, lá no livro de vocês vão resolver a página 178 e 179, que tem um exercício.
Qualquer dúvida você vai entrar em contato comigo, tá bom? Tá aí o meu e-mail, tá no Instagram, tá o message. Às vezes, você, na hora que quer falar comigo, você não vai às vezes, me encontrar online naquele momento, mas você pode deixar o seu recado que eu respondo depois, se a gente não conseguir falar de imediato, tá? E nós vamos prosseguindo as nossas aulas aqui. Depois vocês vão lá no GR8, porque vai estar lá, né, as atividades, tá? Para vocês. Então, a gente vai dar seguimento às nossas aulas. Eu finalizo desejando para vocês, assim, o cuidado de Deus, mas que você também cuide de você, ajude seus pais, né? A ter o cuidado com o outro, com seus irmãos, com seus avós, tá bom? E que vocês, então, aproveite esse tempo para estudar. E as dúvidas é só falar comigo que nós vamos esclarecendo. Porque a gente tem, às vezes, outra informação. E aí, às vezes, você vai falar, não, professor, eu li isso, estava falando isso dos fenícios, aí eu não entendi ou não está de acordo com o que você falou. Aí a gente vai esclarecer, certinho? Se ficarem dúvidas, se você leu algo na apostila que não entendeu, você deixa lá o recado para que eu possa responder para você, tá bom? Então eu desejo tudo de bom para vocês, que a paz do Senhor esteja entre nós. Beijo, meninos, tá? Até a próxima aula.